Você curte aquelas histórias que misturam talento absurdo com destino inesperado? Então se prepara, porque hoje o papo é sobre uma voz que parava o Brasil. Aquelas que atravessam a alma, sabe? Era só ele abrir a boca que a plateia silenciava. Estamos falando do Gessé. Um fenômeno que brilhou nos palcos, emocionou na TV, mas que também viveu uma tensão fora dos holofotes, uma adrenalina constante que acabou levando sua trajetória a um desfecho trágico. Quer entender como nasce um talento tão raro, como ele cresce rápido e, infelizmente, vai embora de forma tão marcante? Então vem comigo. Hoje na TV de tubo, a viagem é pelos festivais lotados, pelos graves e agudos que só ele alcançava, e por aquela estrada onde a vida dele acabou sendo interrompida antes da hora. Tudo começa em 25 de abril de 1952, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Foi nesse dia que nasceu Gessé Florentino Santos, nome de batismo do menino que, anos depois, seria conhecido em todo o Brasil simplesmente como Gessé, dono de uma das vozes mais marcantes da música nacional. Aos 6 anos de idade, sua vida tomou um novo rumo. O pai, que era funcionário público, foi transferido para a recém-inaugurada Brasília. A mudança representava mais do que uma troca de endereço. Aquela cidade moderna, cheia de promessas e em pleno crescimento, se tornou o primeiro grande palco da vida daquele garoto que já demonstrava um interesse especial por sons, melodias, claro, pela própria voz. Criado em uma família evangélica ligada à igreja presbiteriana, Gessé cresceu frequentando cultos, ouvindo hinos e cantando nos corais. Era nesse ambiente de fé e harmonia que ele começava, ainda sem saber, a lapidar um talento que mais tarde encantaria multidões. A música era uma constante em sua infância, e não demorou para que ele quisesse ir além. Aos 13 anos, ele decidiu aprender a tocar violão. Um ano depois, com apenas 14, já liderava um pequeno grupo musical que se apresentava em bailes locais. Nessas apresentações, Gessé assumia o contrabaixo e, claro, também os vocais. Mesmo tão novo, já chamava atenção pela presença de palco e pela voz potente. Quando completou 18 anos, chegou a primeira encruzilhada da vida adulta. O pai, agora aposentado, queria voltar para o Rio de Janeiro com a família. Mas Gessé não pensava em voltar. Ele já estava decidido, queria ficar em Brasília e tentar a sorte no mundo da música. Uma escolha ousada para um jovem tão novo, que deixou claro desde cedo quanto acreditava em seu talento, e o quanto estava disposto a correr riscos para seguir o próprio caminho. No comecinho dos anos 70, Gessé entendeu que, se quisesse mesmo viver de música e alcançar o sucesso, precisaria sair da bolha de Brasília. Naquela época, o coração da indústria fonográfica batia forte no eixo Rio-São Paulo. Era lá que estavam as gravadoras, as emissoras de televisão, as produtoras de disco, os grandes festivais. Então, em 1974, ele fez as malas e encarou a estrada rumo a São Paulo, acompanhado de alguns amigos músicos. Chegando lá, nada foi fácil. Como tantos outros artistas em início de carreira, Gessé precisou batalhar muito para se manter. Passou a cantar em boates como Crooner, aqueles vocalistas que animam a noite com repertório variado. E ele topava tudo: bolero, forró, samba, MPB, disco music, qualquer coisa que garantisse o cachê do dia. Era ali, nos palcos modestos da noite paulistana, que ele ia testando sua voz, ganhando segurança, chamando atenção pelo talento bruto que tinha. Logo, começaram a surgir convites para integrar bandas mais estruturadas. Ele passou por grupos como Corrente de Força, mas foi na Placa Luminosa que as coisas começaram a engrenar. Com a banda, ele gravou a música Velho Demais, que acabou entrando na trilha sonora da novela Sem Lenço, Sem Documento, exibida pela Rede Globo em 1977. Era a primeira vez que sua voz ganhava projeção nacional, e mesmo que muita gente não soubesse seu nome ainda, já começava a reconhecê-lo pelo timbre inconfundível. Mas ainda faltava aquele empurrão decisivo. E foi aí que surgiu uma ideia inusitada: se reinventar como cantor internacional. Sim, entre 1976 e 1977, Gessé adotou pseudônimos estrangeiros como Christy Burg e Tony Stevens, gravando músicas em inglês para tentar atingir um outro tipo de público. Sob o nome de Tony Stevens, ele lançou a canção If You Could Remember, que chegou a tocar na trilha da novela Tchan, A Grande Sacada, exibida pela extinta TV Tupi. Era um disfarce curioso. O mesmo homem que em breve emocionaria o Brasil com Porto Solidão estava ali, tentando se firmar como astro pop internacional made in Brasil. E ninguém desconfiava. Mas a vida dá voltas.
E a grande virada na carreira de Gessé veio no comecinho dos anos 80, quando os festivais de música voltaram a ter destaque na televisão brasileira. Em 1980, a Rede Globo ressuscitou o festival MPB Shell, e ali estava ele, agora assumindo seu nome de batismo, pronto para mostrar quem era de verdade. Foi nesse palco que surgiu a música que mudaria tudo, Porto Solidão. A apresentação foi arrebatadora. Gessé entrou no palco com uma presença firme, e quando soltou a voz, o silêncio tomou conta. Sua interpretação foi tão intensa, tão cheia de sentimento, que parecia que cada palavra da canção vinha direto do fundo do peito. A música era bonita, mas foi ele quem a transformou em algo inesquecível. Mesmo sem ganhar como melhor canção, Gessé levou o prêmio de melhor intérprete, um reconhecimento que, naquele contexto, era quase tão importante quanto o troféu principal. E aí, não teve mais volta. Porto Solidão virou hit instantâneo. A partir dali, Gessé foi escalado para tudo: programas de auditório, entrevistas, rádios, capas de revista. O Brasil queria conhecer o dono daquela voz poderosa. Pouco tempo depois, ele lançou Voa Liberdade, outra canção que disparou nas paradas de sucesso e consolidou de vez seu nome entre os grandes da música brasileira. Era o auge. Em questão de meses, Gessé deixou de ser apenas uma voz bonita da noite paulistana e se tornou uma referência nacional. Se Porto Solidão e Voa Liberdade já tinham colocado Gessé no centro da música brasileira, foi em 1981 que veio a consagração de verdade. No mesmo festival MPB Shell, ele voltou aos palcos para defender a canção Estrela Reticente. E, mais uma vez, não teve para ninguém. Sua interpretação foi tão poderosa que ele conquistou o prêmio de melhor intérprete pelo segundo ano consecutivo. Um bicampeonato em um dos festivais mais prestigiados do país, provando que ele não era só um fenômeno passageiro. Gessé tinha voz, presença e carisma de sobra para continuar brilhando. Depois disso, sua carreira engrenou de vez. Vieram mais álbuns, mais canções que emplacavam nas rádios e, principalmente, um respeito consolidado entre músicos e críticos. Cada disco trazia uma nova demonstração da potência vocal de Gessé, sempre acompanhado por arranjos bem elaborados e letras que combinavam romantismo com profundidade. Em 1983, ele decidiu alçar voos ainda maiores, literalmente. Representou o Brasil no Festival Ibero-Americano da Canção, realizado em Washington, nos Estados Unidos. Lá, defendeu a música Estrela de Papel e teve uma noite histórica. Saiu de lá com 3 troféus: melhor intérprete, melhor canção e melhor arranjo. Uma vitória tripla que fez o Brasil inteiro vibrar de orgulho. Naquele momento, não restava mais dúvida: Gessé era um dos maiores intérpretes do país. Seu nome passou a figurar ao lado de lendas da MPB. As rádios tocavam suas músicas o dia inteiro, os programas de TV disputavam sua presença, e o público se emocionava a cada nota que ele soltava. Ele havia conquistado não apenas prêmios, mas também o coração de quem o ouvia. Era a fase dourada da carreira, um momento em que a arte e o reconhecimento caminhavam juntos, e onde tudo parecia conspirar a favor da sua voz única. Só que a música, como tudo na vida, também passa por ciclos. E o final dos anos 80 trouxe mudanças profundas no cenário musical brasileiro. O espaço que antes era dominado por nomes da MPB começou a ser dividido com novos estilos que conquistavam as massas. O rock nacional explodiu com bandas jovens, o sertanejo romântico ganhou força nas rádios, e o pagode começava a crescer nas periferias e ganhar os centros urbanos. Em meio a tudo isso, artistas com perfil mais clássico, como Gessé, começaram a ter menos visibilidade. Mesmo assim, ele não recuou. Em 1989, lançou o disco Gessé em Nashville. Como o nome já sugere, ele foi buscar novas inspirações no berço da música country, nos Estados Unidos. O resultado foi um álbum diferente do que o público estava acostumado, misturando elementos do country com pop e pitadas da própria MPB. Canções como América e Novo Amanhecer mostraram que Gessé não era um artista preso ao passado. Ele sabia se reinventar e não tinha medo de experimentar. Mas o início dos anos 90 trouxe um novo desafio. A gravadora RGE, com quem ele tinha contrato, queria que ele embarcasse na onda do sertanejo, que estava dominando o mercado fonográfico. Só que Gessé, fiel ao próprio estilo e à própria essência, se recusou a seguir essa tendência forçada. A pressão foi tanta que o clima azedou de vez, e ele decidiu romper o contrato. Foi aí que tomou uma das decisões mais corajosas da carreira: abrir o próprio selo musical, chamado Luz. Com isso, ele passou a lançar suas músicas de forma independente, sem precisar se curvar às exigências comerciais das grandes gravadoras.
Foi um movimento arriscado, mas libertador. Gessé queria manter o controle da própria arte, mesmo que isso significasse caminhar por uma estrada mais difícil e com menos holofotes. Mesmo longe das grandes gravadoras, Gessé não parou. Como artista independente, seguiu criando, gravando e lançando novas músicas. Em 1992, veio ao mundo o álbum Raízes. Um projeto mais intimista, quase como um retorno ao início de tudo, aquele garoto que cantava com alma nos cultos da igreja. O disco trazia canções profundas, e entre elas, uma se destacava, Canto Porque Tenho Vida. Uma espécie de confissão em forma de música, onde ele deixava claro que sua ligação com a arte ia além de qualquer vaidade ou cobrança comercial. Era um Gessé mais maduro, menos preocupado com os holofotes e mais conectado com aquilo que realmente importava para ele, cantar com verdade. Mesmo que o glamour dos tempos áureos estivesse um pouco distante, era nítido que ele estava em paz consigo mesmo, fazendo o que amava, no seu próprio ritmo, no seu próprio selo, com a própria voz. Só que, nos bastidores, começava a circular uma curiosidade sobre ele. Amigos e colegas de trabalho comentavam que Gessé tinha uma paixão por adrenalina fora dos palcos. Dizia-se que ele era fascinado por velocidade, e isso não era novidade entre os mais próximos. Já havia sofrido um acidente de moto anos antes, e mesmo assim, não largava o hábito de acelerar. Essa faceta mais ousada veio à tona publicamente quando ele participou do programa de Clodovil Hernandes, também em 1992. Numa conversa franca, Gessé revelou que gostava de dirigir em alta velocidade, como se isso fizesse escapar de algo que ele não conseguia nomear. Chegou a dizer que fazia terapia para lidar com essa compulsão, que reconhecia esse comportamento como algo perigoso, mas difícil de controlar. Na época, a fala soou como uma curiosidade excêntrica de um artista intenso. Mas, pouco tempo depois, essas palavras ganhariam um significado muito mais sombrio. Era como se, mesmo sem saber, ele estivesse anunciando o que viria pela frente. No dia 29 de março de 93, Gessé tinha um show marcado na cidade de Terra Rica, no Paraná. Pegou seu Escort XR3 conversível, um carro que, na época, era um símbolo de status para quem curtia acelerar nas estradas. Sua esposa, Rosana, grávida de 5 meses, o acompanhava na viagem. Segundo relatos, eles saíram de Ourinhos, São Paulo, rumo ao destino, mas, em determinado ponto, Gessé teria perdido o controle do carro. Testemunhas afirmaram que ele dirigia em torno de 190 km por hora. O veículo derrapou e acabou capotando. O impacto foi fortíssimo, a lataria ficou retorcida e, quando o socorro chegou, Gessé estava inconsciente, com ferimentos graves na cabeça. Rosana teve fraturas pelo corpo, perdeu o bebê, mas sobreviveu, ainda que em estado crítico. O cantor chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu ao traumatismo craniano. Assim, em poucas horas, o Brasil recebia a notícia que ninguém esperava. Gessé morria aos 40 anos, vítima de um acidente de carro. Lembram da entrevista ao Clodovil, em que ele falou sobre fugir de si mesmo ao correr? Pois é, essas palavras ganharam um peso amargo. Parecia que, naquela madrugada trágica, a fuga chegou ao fim. O país perdia um de seus grandes intérpretes, e de uma forma tão triste. E você, se lembra do Gessé em algum festival ou especial de TV? Tem alguma canção favorita? Conta pra gente nos comentários. É sempre bom relembrar, de quebra, perpetuar o legado desse cantor que fez a gente se orgulhar da MPB, mesmo que sua paixão pela velocidade o tenha tirado de cena antes da hora.